Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse em que colocamos aqui o nosso coração aberto a Deus, o nosso pensamento elevado a Jesus, em que abrimos as portas da nossa alma para as sementes do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos. Hoje, roguemos que Jesus tranquilize a nossa casa, tranquilize o ambiente da nossa casa, tranquilize as relações familiares, porque muitas vezes surgem desalinhos, intrigas, discussões no seio familiar. Então vamos pedir que Jesus ele possa desatar esse nó da incompreensão que às vezes está deixando o clima da nossa casa um pouco pesado. Que Jesus possa tranquilizar os ares do nosso lar, que possamos nos unir à nossa família e aprender a perdoar. Hoje, inclusive, o nosso tema é sobre perdão. Falaremos sobre perdão. Então, que possamos começar cultivando o perdão dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos. Meus irmãos, são com essas palavras e sempre convidando a Jesus para estar conosco, que eu convido a todos para nós iniciarmos aqui o nosso Evangelho desta quarta-feira. Hoje nós iremos refletir o Evangelho de número 142 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Este Evangelho é muito especial, porque é uma mensagem de André Luiz. E é uma mensagem que eu digo que não diretamente ele fala sobre perdão. Mas ao lermos aqui, nós podemos sim extrair esclarecimentos e nos relembrar sobre o perdão. Aquele perdão que Jesus nos ensinou tantas vezes. Então, André Luiz nos diz que trazendo a sua consciência tranquila, nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Olha que palavra de sabedoria de André Luiz hoje para a nossa quarta-feira. Ele coloca assim que se nós temos a consciência tranquila de que a nossa parte estamos fazendo, não tem por que a gente guardar qualquer coisa no coração, não, qualquer infelicidade, não. Vamos viver então a vida tranquila. Essas palavras, claro, é um oceano de ensinamento. A gente pode aplicar isso aqui em muitas situações e cenários da nossa vida. Só que hoje eu convido o olhar do perdão, porque em muitos momentos nós enfrentamos uma situação que é muito angustiante. A situação que eu estou dizendo é aquela em que muitas vezes nós nos deparamos com alguém que temos adversidade, aconteceu alguma coisa ali e por algum motivo ambas as partes guardaram ali um ressentimento. E aí nós vamos em busca dessa pessoa para tentar apaziguar a situação, para tentar esclarecer o ocorrido. E aí vamos lá e pedimos desculpas, pedimos perdão. Só que nem sempre recebemos o perdão de retorno. Acontece muitas vezes desse irmão não nos perdoar. De às vezes ficar até mais irritado da gente ter ido lá pedir desculpas. De às vezes gerar até uma discussão, uma incompreensão dele do porquê que a gente foi lá pedir perdão por causa daquilo. Ele não aceita o nosso pedido de perdão. Ele não aceita as nossas desculpas. Isso pode acontecer. E aí o nosso coração fica frustrado. A gente fica mexido. A gente não fica bem.
Porque a gente foi lá com o coração aberto para reconciliar, nem que seja apaziguar a situação. Não precisa conviver, é só apaziguar a situação, esclarecer. E humildemente fomos lá pedir perdão. Só que em troca recebemos o quê? Ingratidão, revolta, mais raiva ainda, xingamentos. E isso nos traz aquela frustração do coração, sabe? Aquele sentimento de angústia. E aí a nossa consciência começa a se sentir às vezes culpada. Pensando, nossa, ele não me perdoou, eu tô errado mesmo, nossa, eu não mereço perdão, não mereço desculpas. E a nossa consciência começa a ficar culpada. Só que olha o que André Luiz diz aqui para nós. Se nós temos a consciência tranquila de que os nossos deveres estamos cumprindo, de que o que temos que fazer para o bem estamos fazendo, de que a nossa parte está sendo feita, não tem por que a gente manter o nosso coração infeliz, não, a consciência preocupada, não. Se a nossa parte nós fizemos de ir lá e pedir o perdão, de tentar retratar a situação, a nossa consciência pode ficar tranquila. Se o outro irmão aceitar ou não as desculpas, aí é com a consciência dele. A nossa parte, como Jesus sempre ensinou, nós fizemos. A gente buscou a retratação. Mas sempre a gente tem que entender, o coração do outro está parado para perdoar. Inclusive, sobre isso hoje, eu queria ler aqui algumas palavras do querido De Luca. Vou mostrar a obra aqui para nós, nessa obra que se chama O Mestre do Caminho. Esse livro, De Luca dedica a trazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. E aqui nós temos um capítulo sobre perdão. E eu queria trazer aqui para nós. Olha que interessante, que sábio as palavras dele, porque ele coloca assim: é bem verdade que 1000 espinhos nos ferem durante a nossa caminhada na terra. Somos muitas vezes incompreendidos por aqueles de quem mais esperamos compreensão. Amigos desaparecem nas horas que mais precisamos de apoio. Acusações nos são injustamente lançadas por pessoas que sequer nos conhecem as lutas e dificuldades íntimas. A ingratidão nos é atirada na face por parte de quem nossas mãos um dia socorreram. Essas situações costumam nos levar a sentimentos de mágoa, de ódio e desilusão, e podem trazer densas sombras de revolta e desencanto ao nosso mundo íntimo. Quando esse quadro se instalar em nós, é sinal de que soou o alarme de incêndio em nossa vida, chamando-nos urgentemente a utilizar o extintor do perdão. Se dentro do nosso coração, em qualquer momento, soar a raiva contra o outro, a revolta, o desejo de vingança, é um alarme que soa que nós precisamos utilizar o extintor do perdão. Perdoar não é consentir com o mal que nos fizeram. Tampouco continuar se submetendo a situações tristes, físicas e mentais. Mas perdoar, olha que lindo isso, meus irmãos. Perdoar é se ver livre do peso de viver ressentido que tanto mal nos faz. O perdão é um presente que se dá a si mesmo. É desatar o nó que sufoca a nossa alma. É nos tirar do cárcere de um passado doloroso, devolvendo-nos a liberdade do presente.
Achei linda essas palavras de De Luca, porque olha só, perdoar é se ver livre do peso do ressentimento que nos faz tanto mal. Então, quando nós pedimos perdão a alguém, nós estamos nos livrando do peso daquele ressentimento, daquela mágoa. Estamos primeiro nos presenteando com perdão. Quando a gente pede perdão, primeiro estamos pedindo perdão para nós mesmos, nos livrando daquele peso, daquele fardo, do ressentimento e da culpa. Quando pedimos perdão, estamos colocando nosso coração a fazer diferente, a mudar a vida, a não repetir os mesmos erros. Estamos buscando a paz de consciência para nós mesmos. Se o outro aceita ou não esse pedido de perdão, é da consciência do nosso irmão. Nós estamos primeiro aliviando a nossa consciência, como se diz, firmando conosco mesmo a mudança de conduta, o ressarcimento, o não repetir aquilo mais. Estamos firmando conosco a mudança. Quando pedimos perdão, estamos primeiro nos libertando de todo aquele ressentimento que nós carregamos. Por isso a nossa consciência, ela pode ficar tranquila, porque a gente está vivendo o que Jesus tanto nos ensinou. E quanto ao próximo, se ele não aceita esse esclarecimento, esse perdão, paciência, meus irmãos, paciência. Jesus jamais obrigou alguém a entender os seus ensinamentos. Jesus deu tempo ao tempo. Por isso, paciência. Uma hora, o olhar desse irmão vai se abrir para a leveza que é perdoar. Hoje, meus irmãos, eu deixo essas palavras aqui do nosso evangelho para o nosso coração, para a nossa quarta-feira. Um grande abraço fraterno para todos. Eu me despeço aqui, desejando um dia abençoado para todos nós. Nos encontramos amanhã, com a bênção de Deus, para mais um evangelho diário. E nos lembremos que esse nosso momento, esse nosso encontro, foi graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, que assim seja.